Oi, sexto ano, boa tarde. Como é que foi o feriado de vocês, hein? Curtiram bastante? Deram uma descansada? Bom, hoje nós daremos continuidade, né, ao nosso assunto de língua portuguesa, que é o estudo dos pronomes. Vocês podem acompanhar aí pela página 72 da apostila de vocês. Professora, do livro de vocês, né? Professora, mas como assim a página 72 se nós acabamos de começar a apostila? Bom, o livro de vocês, né, a apostila de vocês, ela traz o estudo dos pronomes desmembrado. Entre esse estudo dos pronomes, a gente tem intercalado um estudo da sintaxe, né, que é da estrutura frasal, a estrutura oracional, na verdade. Então, a gente tem aí desmembrado. Por uma questão didática, eu prefiro, pelo menos nessa situação remota, né, de aulas remotas, dar todo o pronome, toda a classe de palavras pronome, e depois partir para o estudo das orações, né, e posteriormente de outras classes gramaticais que veremos. Então, é uma questão didática, de escolha minha, fazer dessa maneira, certinho? Então, é por isso que a gente tá indo da página, sei lá, 22 para a página 72, porque o assunto vem intercalado. Beleza? Então, acompanhe aí pronomes indefinidos na página 72. Bom, como eu já falei para vocês anteriormente, né? Pronomes, todos os pronomes, né? Esse segundo nomezinho que vem, pronome pessoal, se refere às pessoas do discurso. Pronome de tratamento se refere a uma forma cortês de tratar as pessoas. Pronome possessivo são aqueles pronomes que dão a ideia de posse. Pronome demonstrativo são aqueles que localizam as coisas no espaço, no tempo e no discurso. Então, percebam que esse segundo nomezinho que acompanha o pronome, ele diz muito sobre o pronome. Então, o que são os pronomes indefinidos, né? É aquela classezinha de palavras que indefine. E o que seria indefinir? Vamos lá. O que é a indefinição? Se eu digo, Maria comeu 3 chocolates. Eu sei quem comeu, eu sei quantos chocolates essa pessoa comeu. Ou seja, eu defini. Agora, se eu digo, alguém comeu vários ou alguns chocolates, percebam que eu não pude definir quem foi que praticou essa ação e quantos foram os chocolates comidos, né? Foram alguns, eu não tenho ideia. E aí, para que serve essa indefinição, né? Às vezes no discurso, ou a pessoa não sabe de fato quem realizou e algumas especificidades da frase, ou não quer que o interlocutor saiba com exatidão de algumas informações. Então, é para isso que existem os pronomes indefinidos. Bom, os pronomes indefinidos são aqueles que fazem referência de forma vaga à terceira pessoa do discurso ou a quantidades indefinidas. É o que verificamos nos exemplos. Alguém pode me explicar o que aconteceu? Vou botar aqui menorzinho para eu poder ir marcando. Alguém pode me explicar o que aconteceu? Alguém, qualquer um, indefinido, qualquer pessoa que puder me explicar, eu estou aceitando. Todos ficaram felizes com a sua chegada. Quem são todos? Não tenho como saber quem são todos. Todos é indefinido, é muita gente, uma ruma de gente. Uma ruma de gente é todos. Variação linguística, né? Ruma de gente é uma expressão regional. Qualquer um serve. Qualquer um. A gente às vezes não fica com raiva quando você pergunta:
fulano, você quer de que sabor? Por exemplo, vou na sorveteria, aí você pergunta, fulano, tu vai querer que sabor? Aí a pessoa pega e diz, qualquer um. Isso lá é resposta, qualquer um. Isso é indefinido, né? Então, os pronomes indefinidos, eles servem justamente para isso, para dar uma ideia vaga ou da terceira pessoa do discurso ou indefinir a quantidade das coisas, né? E esses pronomes, eles são divididos em indefinidos variáveis, que são aqueles que variam em gênero e em número, masculino, feminino, singular e plural, e os invariáveis, que são aqueles pronomes que não variam em gênero e em número, ou seja, ou só tem a versão masculina, ou só tem a versão no singular, ou só tem a versão no plural, enfim, eles não variam. Como eu mostrei aqui para vocês anteriormente, a frase definida, né? Maria comeu 3 chocolates, é essa. A indefinida é essa. Alguém comeu alguns, ou alguém comeu vários chocolates. No caso aqui, como foi só 3, né? Eu vou botar até alguns, negócio de vários. Alguns. Alguém comeu alguns chocolates. Então, isso é indefinir uma frase. Percebam aí que a relação lógica de sentido de uma frase para outra muda. Enquanto uma, você sabe quem realizou e sabe as especificidades dessa frase, na outra, toda a informação é extremamente vaga. Em alguns momentos, né, em algumas questões discursivas, em algumas necessidades do nosso discurso, precisamos indefinir os elementos. Bom, então aqui nós temos a lista de pronomes indefinidos. A apostila de vocês também traz. Nós iremos trabalhar os principais, né? Algum, alguns, alguma, algumas são variáveis. Nenhum, nenhuma, nenhuns e nenhumas. Todo, toda, todos, todas, variáveis. Outro, outra, outros, outras. Muito, muita, muitos, muitas. Pouco, pouca, poucos, poucas. Certo, certas, certos, certas. Vário, vária, vários, várias. Quanto, quanta, quantos, quantas. Tanto, tanta, tantos, tantas. Qualquer, quaisquer. Qual, quais. Uma, uns, umas. Cuidado aqui no uma, uns, umas, viu? Que às vezes o pronome indefinido e o artigo se confundem. Então, quando chegar a hora, nós falaremos aí desse cuidado que precisamos ter. E os invariáveis, né? Que são aqueles que não variam em gênero e em número. Só existe uma forma deles. O alguém, o ninguém, o outrem, o tudo, o nada, o algo e o cada. Nós não veremos esses outros que estão aqui na lista. Bom, nós também temos o que nós chamamos de locução pronominal indefinida. Professora, o que é isso? Nada mais é do que um pronome indefinido formado por mais de uma palavra. Ou seja, são 2 palavrinhas ou mais que têm a função, possuem a função de um pronome indefinido. Cada um, que são as principais, cada um, cada qual, qualquer um, quem quer que, o que quer que, seja quem for, seja qual for. Essas são as principais locuções pronominais indefinidas. Então, observem aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um. Aqui está indefinido. Não se sabe de quem se trata.
Irei punir seja quem for. Seja quem for dá uma noção de indefinição. Eu não sei ainda exatamente quem é, mas seja quem for, será punido. Perceberam aí a indefinição, né? Você quer qual sabor? Qualquer um. Qualquer um dá aí uma ideia de indefinição, porque não se sabe especificamente qual é o escolhido, né? Qual será o escolhido? Seja qual for o problema, haverá uma saída. Ou seja, podem ser infinitos problemas, independente de qual seja, haverá uma saída. Então, percebam aí que essa relação lógica de sentido estabelecida com essas locuções pronominais é a de indefinição, né? A de pronome indefinido. Então, é por isso que nós a chamamos assim, de locução pronominal indefinida. Então, a gente tem aí essas questões. Bom, antes de dividir aqui para vocês os pronomes definidos em pronomes substantivos e pronomes adjetivos, eu quero que vocês observem algo que a apostila de vocês traz. Não coloquei no slide, mas vocês podem acompanhar aí pela página 72. Bom, algumas palavrinhas que podem ser consideradas pronome indefinido, assim como todas as palavras, né? Elas também podem existir em outra classe de palavras. Como, por exemplo, a palavra certa. Se eu digo, certa vez, Maria acordou e foi ao colégio mais cedo do que o normal. Esse certa vez indica uma indefinição. Eu não sei exatamente quando foi que isso aconteceu. Agora, se eu digo, Maria está certa, esse certa é uma característica de Maria e não um pronome indefinido. É um adjetivo. A característica de Maria é ser ou estar certa. Entenderam? Então, vocês precisam tomar muito cuidado com as palavras, porque eu coloco aqui uma lista, mas vocês precisam ver a relação que essa palavrinha estabelece dentro do contexto da frase, dentro do contexto da oração. Então, não é só decorar as palavras que pertencem a essa classe de palavras, ou as palavras que pertencem a essa classe de palavras, porque elas mudam. Quando vocês estudaram, né, em outras séries, eu acredito que ano passado, o processo de formação das palavras, vocês viram que nós temos um fenômeno chamado derivação imprópria, que é quando eu tenho uma palavra que ela é comumente associada a uma classe de palavras, mas ela pode vir em uma frase com uma outra, estando em uma outra classe de palavras. Como, por exemplo, o verbo andar, né? Vou dar aqui só exemplificar para vocês. Se eu digo, Maria anda triste. O verbo andar mesmo no seu sentido, de verbo. Maria anda triste. Agora, se eu digo, o andar de Maria é triste, eu substantivei esse verbo. Ele já não é mais o verbo da maneira conjugada, né, indicando uma ação, e sim um substantivo abstrato, o andar, o nome da ação. Então, a gente tem aí a derivação imprópria. Com os pronomes não é diferente. Alguns estão também em outras classes de palavras. Certinho? Bom, dito isto, feita essa colocação, né? É isso que eu já tinha dito. Bom, dito isso, vamos para a classificação. A gente tem visto, né, desde os pronomes pessoais, que os pronomes eles se dividem em pronomes substantivos e pronomes adjetivos. O pronome substantivo é aquele que substitui o nome, ou seja, substitui o
substantivo. E os pronomes adjetivos são aqueles que acompanham o substantivo, certinho? Vamos ver essa classificação dentro dos pronomes indefinidos. Observem os pronomes indefinidos em destaque nas frases abaixo. Alguém batia a porta. Em certo momento, todos silenciaram. Bom, qual é a diferença entre esses dois pronomes, além de serem pronomes diferentes, né? Pronomes distintos. Bom, o primeiro, ele é utilizado como um substantivo. Ele é um pronome substantivo. Já o segundo, ele acompanha o substantivo. O substantivo aqui é momento. E a palavra certa está somente acompanhando esse substantivo. Então, é por isso que nós chamamos o primeiro de pronome substantivo e o segundo de pronome adjetivo. Repararam aí essa diferença? Bem simples, né? Bem facinho. Os pronomes alguém, ninguém, outrem, algo, nada e tudo são sempre usados como pronome substantivo. Gente, aqui tem o outrem que vocês podem estar se perguntando qual é o significado. Outrem significa outro alguém, outra pessoa, certinho? Esse é o significado de outrem. É uma forma que é mais utilizada em textos mais formais, né? A gente não utiliza muito no cotidiano, mas é existente e está em uso. Muito uso, inclusive. Não é uma forma, não é uma palavra em desuso, não. Ela é bem utilizada. Então, alguém batia a porta. Pronome substantivo. Esses aqui, eles sempre são utilizados como pronomes substantivos. Ou quase sempre, né? Em língua portuguesa é complicado a gente falar sempre. Os demais pronomes são pronomes adjetivos, mas algumas vezes podem ser usados como pronomes substantivos. Viu como é complexo? Muitos candidatos foram eleitos. Muitos candidatos. Aqui eu tenho um pronome adjetivo. Por quê? Porque o substantivo é candidatos. Eu só estou indefinindo a quantidade deles. Poucos assumiram mandato. Aqui já é um pronome substantivo. Poucos o quê? Poucos candidatos. Essa informação está implícita aí dentro desse pronome. Então, por isso, ele é um pronome substantivo. Ele retoma o nome candidato, certinho? O pronome indefinido certo é sempre utilizado como pronome adjetivo, né? Não tem como não ser. Ouvi a explicação com um certo deboche no rosto. Certo está indefinindo a palavrinha, o substantivo deboche, debochadas. Bom, é isso, certo? Ele é sempre um pronome indefinido. Os pronomes indefinidos cada e qualquer são sempre acompanhados de um substantivo, um pronome, um outro pronome ou um numeral cardinal. Vamos lá ver como é que é isso? Por isso, eles são sempre pronome adjetivo. Cada qual no seu quarto. O cada está se referindo ao pronome qual. Não se pode ir a um casamento vestindo qualquer roupa. Qualquer está ligadinho ali com o substantivo roupa. E aqui o pronome qual. Por isso, eles são sempre pronomes adjetivos.
Vamos dar só uma resumida. Quando substitui ou fica no lugar do substantivo, é um pronome substantivo. Quando acompanha ou se relaciona a um substantivo ou a qualquer outro nome, numeral, um pronome, é um pronome adjetivo, certinho? Então, a grande diferença do pronome substantivo para o adjetivo é essa. Como eu disse para vocês, lá quando a gente estava vendo a listinha, nós temos o uns. Vocês sabem, né, que uma, uns, umas, ele é um artigo indefinido. Percebam aí, ó, também é indefinido, só que é um artigo, né? Então, quando é que esse uns, ele pode ser um pronome indefinido? Se eu digo assim, uns gostam de funk, outros de rap. Percebam que essa frase, ela estabelece uma relação de oposição entre as duas informações, certinho? Quando eu utilizo o uns dentro de uma frase que tem essa ideia de oposição, e esse uns pode ser substituído pela palavrinha alguns, então eu tenho um pronome indefinido e não um artigo indefinido. Então, observem aí que são essas as características do uns enquanto pronome indefinido. Ele precisa estabelecer uma relação de oposição com a frase, né, dentro da oração, e ele pode ser substituído por alguns sem nenhuma perca. Alguns gostam de funk, outros de rap. Tem oposição? Tem. Pode ser substituído por alguns? Pode. Então, esse uns é um pronome indefinido. Certinho, muito fácil, muito simples, muito bom, muito belezinha, chuchu beleza. Temos aí um exercício para fazer. Na verdade, esse exercício, gente, ele é sobre os pronomes demonstrativos que nós vimos na aula passada. Certinho. A gente ainda não fez o do possessivo também, não. Também não vamos fazer agora. Vamos sim. Bom, temos um exercício sobre pronomes possessivos na página. Peguei um lápis sem ponta. Agora sim. Pronomes possessivos, começa a página 55. Então, o exercício pronome possessivo é 55, 56 e um pedacinho da 57. E nosso exercício sobre pronomes demonstrativos na página 69, 70, 71 e um pedacinho da 72, certinho? Não se preocupem com o tamanho, porque não é grande. Como eu falei para vocês, a apostila de vocês, ela fica intercalando o assunto, o conteúdo com os exercícios, né? Então, a gente viu primeiro o conteúdo e o exercício tá lá juntinho. Então, é isso. Página 56, só um minuto. Conferir aqui. 56. Opa. 55, 56, 57 e 69, 70, 71. 55, 56, 57 e 69, 70, 71. Entrega até a quinta-feira da próxima semana. Que na sexta da próxima semana a gente faz a correção, certinho? Beijão e até amanhã com a nossa continuação do assunto.